Capítulo 12. Atrair, não repelir a riqueza. Livro Atitude Mental Positiva, Napoleon Hill, coautor W. Clement Stone. E vamos lá, né? Ele vai trazer dentro desse capítulo a mentalidade, o mindset necessário para que algumas coisas que você diz que deseja aconteçam na sua vida. E ele fala, os livros são ferramentas que proporcionam inspiração que pode lançá-lo em um novo e ousado programa e também iluminam os dias sombrios para um programa, que um programa assim implica. Então assim, ele conta que George Stifik, ele leu Quem Pensa Enriquece o Legado e ele conseguiu aquilo que ele desejava. Ele leu em um momento, né, que estava delicado na vida dele, em um momento que ele não tinha, que ele precisava fazer algumas coisas, e ele teve uma ideia. Ele sabia que tinha muitas lavanderias, e ele sabia que as camisas eram dobradas e colocadas tipo numa cartolina. Aí ele falou assim, eu vou fazer cartolina com algumas coisas, né? As lavanderias pagavam $4 o milhar. Então a ideia dele era vender as cartolinas por $1 milhar. Só que ele teve uma ideia. Cada uma ia ter um anúncio. E os anunciantes pagariam pelo preço do espaço. Como ele não entendia muito de publicidade, quando ele começou, ele camelou um pouquinho até ele começar a conseguir alguma coisa. Mas depois ele conseguiu sucesso, conseguiu fazer aquilo que ele queria, né? E tem até um caso de uma pessoa que pegou, falou que o marido reclamou porque a mulher estava gastando muito mais a lavanderia do que gastava anteriormente. É porque ele começou a colocar receitas no verso, porque assim, ele colocava o anúncio, só que as pessoas jogavam fora. Ele falou assim, o que eu posso colocar para que a pessoa não jogue fora? E aí ele começou a colocar jogos para a família na parte de trás, começou a colocar receitas. E a mulher desse marido que reclamou, ela estava colecionando as receitas. Então, para ter as receitas, ela mandava outras camisas também para lavar. Foi uma boa ideia. Quanto mais você dá aquilo que é bom e desejável, mais você repete, mais você recebe. O tempo dedicado a sessões de pensamento cuidadosamente planejado trouxeram considerável riqueza a George. O pensamento é a fundação sobre a qual tudo mais é construído pelo homem. Seu dia tem 1440 minutos. Invista 1%. Esses 14 minutos farão por você tudo aquilo que você precisa. Outro requisito para atrair riqueza é aprender a definir sua meta. Aprenda a definir suas metas. Escreva a sua meta. Dê um prazo a si mesmo. Defina padrões elevados. De modo geral, quanto mais alta for sua meta principal, mais concentrado será o esforço para alcançá-la. Almeje alto. É curioso que almejar alto na vida, pleitear a prosperidade e a abundância, não exige mais esforço do que é exigido para se aceitar miséria e pobreza. Eu estou pensando em uma série de várias coisas dentro desse espaço, por conta de outros livros que nós já lemos e tal, mas eu vou estar linkando no final do livro, ok? Em outros momentos, talvez. Dê o primeiro passo. A coisa mais importante depois de definir uma meta, ela decidiu que iria a pé para Nova York, Miami, Flórida. Aí ela chegou em Miami, enquanto estava lá, foi entrevistada. E aí eles perguntaram, nossa, né, como que você começou isso, né? Como você teve coragem para fazer isso? Aí ela fala, não é preciso coragem para dar um passo, respondeu Filípia. E isso foi tudo que eu realmente fiz. Só dei um passo, então dei outro passo, e depois outro, e aqui eu estou. Um passo de cada vez. Riqueza repelida com a atitude mental negativa. A atitude mental positiva atrairá riqueza. A atitude mental negativa fará exatamente o contrário. Então ele conta assim, que tem um homem chamado Oscar, em meados de 1929. E o Oscar havia se formado na MIT e ele estava, procurando petróleo e tal.
E a empresa para a qual ele trabalhava, ela teve problema, porque a falência ocorrera porque o presidente havia usado grandes recursos em dinheiro em especulação no mercado. Na década de 29, lembra que teve lá o problema da bolsa e tal? Muita gente falhou nessa época. E ele ficou muito mal, porque era alguém que ele confiava, que pegou todos os recursos da empresa, investiu de uma maneira inapropriada, e ele ficou muito chateado, ele estava muito frustrado, e ele estava numa influência muito negativa. E aí ele perdeu uma oportunidade. Ele estava, procurando petróleo, aí ele estava lá esperando várias horas, e ele foi colocar o instrumento. A leitura do aparelho foi tão alta na indicação positiva de depósitos de petróleo que Oscar, enraivecido, impulsivamente chutou o instrumento e o destruiu. Ele estava tão frustrado que ele pensou assim: não tem como haver tanto petróleo nesse lugar. E chutou tudo e foi embora. Pouco tempo depois descobriu-se que em Oklahoma City estava literalmente boiando em cima de petróleo. Ele deve ter ficado muito bravo depois, né? Coisas. A atitude mental positiva atrairá riqueza e a atitude mental negativa repele. Você vai chutar o aparelho que está apontando petróleo. A riqueza pode ser adquirida com um salário modesto. Apenas deixe a influência mental positiva do seu talismã afetá-lo de modo favorável. Vamos provar que isso pode ser feito. Se por algum motivo você não estiver totalmente convencido, apenas leia o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Osborne era um trabalhador assalariado, no entanto adquiriu riqueza. Na leitura de O Homem Mais Rico da Babilônia, Osborne descobriu que a riqueza pode ser adquirida se você economizar apenas 10 centavos de cada dólar que tenha, a cada 6 meses investir suas economias e os juros ou dividendos nessas economias em investimentos, quando investir, procurar conselho especializado em investimentos seguros e assim não jogar e perder seu capital. Vamos repetir, foi exatamente isso que Osborne fez. Apenas pense. Quando você deve começar? Faça isso agora. Ele tinha 50 anos de idade quando foi apresentado a Napoleão Hill. O homem sorriu ao dizer: li o seu livro Quem Pensa Enriquece, o legado, há muitos anos. Não estou rico. O Napoleão riu. Ah, mas você pode ser rico. Seu futuro está à sua frente. O interessante é que o homem deu atenção ao conselho do autor. 5 anos depois não estava rico, mas havia desenvolvido atitude mental positiva e estava a caminho para a riqueza. Ele tivera uma dívida de muitos milhares de dólares. No período de 5 anos, liquidou as dívidas completamente e começou a fazer investimentos com o dinheiro que economizou. Ele desenvolveu a atitude mental positiva, estudou o livro, aprendeu a reconhecer os princípios e aplicou. Pensamento sem ação é só pensamento. A casa dos meus sonhos. Lembre-se, os pensamentos que você tem, as declarações que você faz sobre si mesmo determinam sua atitude mental. Se você tem um objetivo em que vale a pena, encontre a razão pela qual você pode alcançá-lo, em vez de centenas de razões pelas quais não pode. Uma das regras para se obter o que quer pelo meio da MP é agir assim que tiver uma meta em vista. Outra é fazer um esforço extra. Então, assim, ele conta a história, de um casal que conseguiu comprar a casa que eles queriam, e eu vou parar por aqui. Todo o livro, ele vai falando sobre como você se posicionar de uma maneira positiva dentro daquilo que você deseja. Então, assim, nenhum momento se fala que é sem ação, em nenhum momento fala que é ficar orando de joelho no chão, pedindo a Deus, em nenhum momento fala que se você não mexer a sua bunda, as coisas vão funcionar. É simples assim. Tudo tem que ter movimento. Se você quer algo, tem que ter uma ação que acione aquele resultado. Caso contrário, isso não vai acontecer. Agora, quando você tem uma visão clara daquilo que você quer e você tem uma visão positiva daquilo que você quer, a probabilidade de que você alcance isso é muito maior. Por que ela é muito maior? Porque você vai ficar com a visão menos nublada. Você não vai chutar os aparelhos que estão apontando que tem muito petróleo no local. Dedique tempo ao estudo, pensamento e planejamento com a AMP. Vamos lá. Beijo, gente. Tchau.